A traição vinda da pessoa que você mais gosta. Eu não precisei que ninguém me contasse. Não precisei ler mensagem, não precisei de prova. Eu vi com os meus próprios olhos. E juro pra você, eu queria muito estar errado. A gente tinha anos juntos. Não era pouco tempo não. Era aquele relacionamento que você já considerava sólido. Já tinha passado por briga feia, por fase ruim, por distância. E sobreviveu a tudo isso. Eu achava que a gente tinha construído algo de verdade. Aquele tipo de coisa que você olha pra trás e pensa, valeu cada momento difícil. Eu confiava, completamente, e acho que foi exatamente por isso que doeu tanto. Hoje eu sei que os sinais estavam lá. Mas quando você ama alguém de verdade, você tem um talento absurdo para não enxergar o que não quer ver. O celular sempre virado para baixo. As saídas que demoravam mais do que o normal. Aquela frieza que foi chegando aos poucos, como uma maré que você só percebe quando já está afogando. Pausa. Eu perguntei uma vez. Só uma. Tá tudo bem com a gente? E a resposta foi: tá sim. Por que você pergunta? Eu acreditei, porque eu queria acreditar. E aí chegou aquele dia. Eu não estava esperando nada. Era um dia normal, pelo menos era pra ser. Mas o que eu vi, ficou gravado aqui dentro de um jeito que eu não consigo apagar. Não é como nos filmes, onde a pessoa explode, grita, quebra tudo. Eu fiquei parado. Parece que o tempo travou. Como se o meu cérebro precisasse de alguns segundos só para aceitar que aquilo era real. Que era de verdade. Que não era um pesadelo. E a pior parte, não foi a raiva que eu senti primeiro. Foi a vergonha. Uma vergonha que eu não sabia explicar de onde vinha. Como se eu tivesse falhado em alguma coisa. Como se eu fosse o culpado. Os dias depois disso são os piores. Porque a vida não para. Você ainda precisa acordar, trabalhar, comer, respirar. Mas por dentro você está em cacos. Você fica repassando cada memória, cada viagem, cada aniversário, cada momento que você julgava especial. E começa a se perguntar: quanto disso era mentira? Quando exatamente eu deixei de ser suficiente? Essas perguntas destroem mais do que o flagra em si, porque elas não têm resposta. E você fica sozinho com elas, de madrugada, enquanto todo mundo ao redor está dormindo. Demorou um tempo para eu entender uma coisa. A traição não diz nada sobre quem você é, diz tudo sobre quem a outra pessoa escolheu ser. Você não foi fraco por confiar. Confiar é coragem, não é ingenuidade. Quem não soube valorizar essa confiança, esse é o problema deles. Não seu. Eu aprendi que a gente não precisa entender tudo para seguir em frente. Algumas perguntas ficam sem resposta mesmo. E tudo bem. O que não pode é deixar a dor de uma pessoa errada te impedir de acreditar nas pessoas certas. Porque elas existem, e você merece encontrá-las. Se você já passou por isso, ou tá passando agora, você não está sozinho. Esse canal existe para isso. Para falar o que a gente guarda em silêncio. Me segue, ativa o sino, porque ainda tem muita história para contar.
A traição vinda da pessoa que você mais gosta. Eu não precisei que ninguém me contasse. Não precisei ler mensagem, não precisei de prova. Eu vi com os meus próprios olhos. E juro pra você, eu queria muito estar errado. A gente tinha anos juntos. Não era pouco tempo não. Era aquele relacionamento que você já considerava sólido. Já tinha passado por briga feia, por fase ruim, por distância. E sobreviveu a tudo isso. Eu achava que a gente tinha construído algo de verdade. Aquele tipo de coisa que você olha pra trás e pensa, valeu cada momento difícil. Eu confiava, completamente, e acho que foi exatamente por isso que doeu tanto. Hoje eu sei que os sinais estavam lá. Mas quando você ama alguém de verdade, você tem um talento absurdo para não enxergar o que não quer ver. O celular sempre virado para baixo. As saídas que demoravam mais do que o normal. Aquela frieza que foi chegando aos poucos, como uma maré que você só percebe quando já está afogando. Pausa, eu perguntei uma vez. Só uma, tá tudo bem com a gente? E a resposta foi, tá sim. Por que você pergunta? Eu acreditei, porque eu queria acreditar. E aí chegou aquele dia. Eu não estava esperando nada. Era um dia normal, pelo menos era pra ser. Mas o que eu vi, ficou gravado aqui dentro de um jeito que eu não consigo apagar. Não é como nos filmes, onde a pessoa explode, grita, quebra tudo. Eu fiquei parado. Parece que o tempo travou. Como se o meu cérebro precisasse de alguns segundos só para aceitar que aquilo era real. Que era de verdade. Que não era um pesadelo. E a pior parte, não foi a raiva que eu senti primeiro. Foi a vergonha. Uma vergonha que eu não sabia explicar de onde vinha. Como se eu tivesse falhado em alguma coisa. Como se eu fosse o culpado. Os dias depois disso são os piores. Porque a vida não para. Você ainda precisa acordar, trabalhar, comer, respirar. Mas por dentro você está em cacos. Você fica repassando cada memória. Cada viagem, cada aniversário, cada momento que você julgava especial. E começa a se perguntar, quanto disso era mentira? Quando exatamente eu deixei de ser suficiente? Essas perguntas destroem mais do que o flagra em si. Porque elas não têm resposta. E você fica sozinho com elas, de madrugada, enquanto todo mundo ao redor está dormindo. Demorou um tempo para eu entender uma coisa. A traição não diz nada sobre quem você é, diz tudo sobre quem a outra pessoa escolheu ser. Você não foi fraco por confiar. Confiar é coragem, não é ingenuidade. Quem não soube valorizar essa confiança, esse é o problema deles. Não seu. Eu aprendi que a gente não precisa entender tudo para seguir em frente. Algumas perguntas ficam sem resposta mesmo. E tudo bem. O que não pode é deixar a dor de uma pessoa errada te impedir de acreditar nas pessoas certas. Porque elas existem, e você merece encontrá-las. Se você já passou por isso, ou tá passando agora, você não está sozinho. Esse canal existe para isso. Para falar o que a gente guarda em silêncio. Me segue, ativa o sino, porque ainda tem muita história para contar.